Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, está começando mais um Sala de Imprensa. Você que nos acompanha da TV, da Rádio Câmara ou do nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa. Nosso tema de hoje é dataficação. Talvez você nunca tenha ouvido falar essa palavra, mas com certeza conhece o seu significado. É quando grandes empresas conseguem transformar diversos aspectos da nossa vida e da nossa intimidade em dados. Dados esses que geram informações que ajudam essas empresas a lucrar ainda mais. O Google, a Amazon e a Netflix são alguns exemplos de corporações que podem te conhecer melhor do que as pessoas do seu convívio mais próximo. Parece assustador, né? Para entender melhor como se dá esse processo e quais as suas implicações na nossa sociedade, vamos conversar com Elias Bittencourt, que é doutor em comunicação pela Faculdade de Comunicação da UFBA, professor da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, e coordenador do Data Lab, Laboratório de Pesquisas em Métodos Digitais e Visualização de Dados. Que bom recebê-lo aqui, Elias. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vamos bater esse papo aí que parece um pouco complexo, mas que está na vida de todo mundo, né? Com certeza. Sou eu quem agradece, Isa, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando com todos. Obrigada. E vamos para a primeira pergunta, assim, né? O básico do básico, né? Essas empresas, grandes empresas, coletam milhares de informações sobre todos, né? Todo mundo que utiliza seus serviços. E para que servem esses dados? Qual é a utilidade desses dados para essas grandes empresas? Tá, vamos lá. Acho que para a gente poder primeiro entender a importância da dataficação e por que a dataficação está chegando assim, e a gente está falando tanto sobre isso com essas empresas, a gente precisa entender um pouquinho o contexto econômico. Na realidade, trabalhar com dados e quantificar a vida e outros aspectos do social não é necessariamente uma novidade, né? Se a gente vai remontar aí desde da antiguidade, já existiam processos de registro e de controle dos nascimentos, das mortes, das políticas públicas gerenciadas mais ou menos, né, por censos e coisas do gênero. Então, assim, não é nenhuma novidade nesse sentido. O que vai acabar acontecendo de transformação é porque quando o digital chega e a gente tem essa possibilidade de transformar em dados digitais, como você já colocou, diversos aspectos da vida, a quantidade de dados que a gente tem disponível e o volume e, ao mesmo tempo, o nível de detalhamento é muito grande. Isso passa a ser muito importante em cenários quando empresas se deparam com uma realidade muito complicada, no sentido de que tem muitas variáveis, e elas encontram essas informações como chances de reduzir alguns riscos de negócio, otimizar alguns produtos, ou encontrar oportunidades de venda, ou oportunidades de especulação em um determinado setor específico. Então os dados eles vão ajudar nesse sentido. Então assim, se a gente for parar para pensar, já existia a estatística descritiva há muito tempo. Depois, quando a gente vai complicando um pouquinho mais, a gente avança para uma fase que é a estatística inferencial. Já não dá tempo da gente conseguir, não tem mais condição, né, da gente conseguir extrair informação da população total. A gente começa a trabalhar com grupinhos específicos que são mais representativos. Depois, quando as variáveis começam a aumentar, a gente começa a inferir com os dados. Né? Então, é possível verificar que quando um determinado fator junto com o outro estão juntos, quando um fator está junto com o outro, aumenta a chance de que um fenômeno aconteça. Se a gente complica mais um pouquinho, quando os dados são muito diferentes, existem muitas variáveis, a gente precisa de modelos que funcionem com uma outra perspectiva, que usar de modelos que reconhecem de ações passadas para antecipar o futuro já não funcionam tão bem. E aí é que vai entrar essa casadinha de muitos volumes de dados, muitas variações e estilos e velocidades também, vai exigir modelos computacionais, de inteligência artificial e outras coisas que vão explorar esses dados e levantar hipóteses. Então, para as empresas isso é altamente lucrativo, não necessariamente só o dado, mas principalmente o que esses dados permitem, que é essencialmente o que eu acabei de colocar para você. Abrir oportunidade para identificar possibilidades de negócio que ainda não tiveram, riscos que podem acontecer lá na frente e eles podem antecipar, ajustes finos de alguns produtos, e isso está praticamente em todos os setores da nossa vida. Sim, é como se eles tivessem um catálogo ali que desse para eles a possibilidade de não errar com seus clientes e conseguir novos clientes, por causa daqueles dados. Basicamente isso. Basicamente, mas a gente não poderia trabalhar com essa noção de que não dá para errar, porque quando a gente está trabalhando com um contexto de predição e especulação a partir de machine learning e análises exploratórias, a gente levanta hipóteses e tem uma chance de que aquilo pode acontecer. Então é quase que um palpite. Né, de que eu tenho grande chance de que isso aconteça, mas eu não posso certificar que isso vai acontecer. Então não é uma relação de causa e efeito, nem de controle, de certeza de que se eu tenho isso, aquilo vai acontecer. Muito pelo contrário, acho que a dataficação ela vem justamente num contexto onde o imponderável é tão frequente e como a gente consegue se localizar, ganhar dinheiro e reduzir risco dentro de um contexto que é hiper inseguro e incerto. Então,
em um ambiente desse, qualquer pessoa que tem uma bússolazinha vai ter um pouco mais de Mesmo, alternativa. Eu achava que era uma coisa tão assim certa, tipo, ó, você assiste Netflix, então nós sabemos o seu perfil completo né, os filmes que você gosta, tudo que a gente pode te sugerir, então nossa chance de erro é baixíssima, não é assim? Não funciona bem assim. Primeiro porque se a gente for parar para pensar, nós não somos assim. A gente muda de opinião o tempo inteiro, a gente muda de desejos, a gente troca de casa, a gente troca de relacionamentos, então assim, não necessariamente o que a gente gosta hoje a gente vai gostar amanhã. Então é justamente por isso que a dataficação ela acaba sendo um processo extremamente lucrativo e ao mesmo tempo algo que tem atraído a atenção dos investidores e das grandes empresas, porque quando eu consigo identificar a granularidade de comportamentos, eu consigo inclusive antecipar algumas mudanças de comportamento. Então se você está assistindo muito drama, mas de repente você acessa uma rede social e que você é amiga de uma outra pessoa e o comportamento daquela pessoa começa a mudar, alguns indícios podem sugerir que talvez você possa também daqui... Então tem esse cruzamento também. Um cruzamento absurdo. Então essa é uma característica da dataficação. Você não tem uma dataficação que acontece somente em uma plataforma. Claro que todas as plataformas usam, de certo modo, métodos e protocolos de coleta, né, de dados, extração de dados para fins de análise. Mas acontece que elas estão sempre conectadas e com APIs, e muitas dessas plataformas têm outras plataformas. Se a gente for pensar no Facebook, ele tem o WhatsApp, tem o Instagram e tem uma série de outras plataformas também. Se a gente for pensar que para cada stories do Instagram que você bota uma musiquinha do Spotify, o Instagram está conectado com a API do Spotify, que tem dados do Spotify. E se você conectou alguma outra coisa ao Spotify, ele também tem acesso a alguns daqueles dados. Então a quantidade, o volume, a variedade e o nível de, como é que eu diria, granularidade e diluição desses dados é muito grande. Então não tem como acertar, mas tem como a gente ter um direcionamento de tendências. Acho que é muito mais uma análise de tendência do que uma análise precisa, que esses processos permitem a gente. Sim. Agora, Elias, você estudou no seu doutorado, né, sua tese de doutorado, você fez em cima de wearables, assim que fala, wearables, que são tecnologias vestíveis, né? Exato. E aí você analisou algumas dessas tecnologias e como elas influenciam no comportamento das pessoas e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas próprias tecnologias, né, como é que elas funcionam e quais são as mais populares aqui no Brasil. E falasse também um pouco sobre o que você encontrou, né, da utilização dessas tecnologias pelos usuários. Né? Tá, veja só, primeiro que eu acredito que apesar do objeto, né, de estudo na época, o doutorado, que já vai fazer um tempinho, tenha sido um objeto vestível, mas acho que no fundo, o grande contexto daquilo tudo é um contexto de dataficação. Só que claro que dentro de um setor específico que é a dataficação do corpo e das práticas corporais e da saúde, de certo modo. Então, naquela ocasião, quando eu comecei a pesquisa, a gente quase que não tinha tantos wearables, né? Que para quem não sabe, não conhece, os mais populares são os famosos relógios, né? As Fitbits, os Apple Watches, que Fitbit já não existe mais, né, praticamente, mas as Xiaomi Mi Bands e Apple Watches e coisas do gênero que mede batimento cardíaco, sono, quantidade de passos, gestão das atividades físicas. Então, no início, a Fitbit, que era a maior de todas, foi comprada depois pela Google. O Apple Watch já não tinha chegado ainda, estava lançando nos Estados Unidos, mas ainda estava de maneira muito discreta aqui no Brasil. Mas o grande enfoque meu era exatamente esse, assim, era tentar entender o que estava por detrás desse processo de monitoramento corporal, que não se tratava mais de uma iniciativa individual, mas de grandes empresas que estavam querendo, né, ter acesso a esses dados corporais, e como é que as pessoas estavam percebendo seus corpos ou gerenciando a saúde em torno disso. Então, algumas coisas que me chamaram a atenção ao longo da pesquisa, acho que a primeira delas foi uma inversão no modo como as pessoas passaram a lidar com os registros de si, né? Então, se antes a gente, né, quando eu falo a gente, os antigos, os clássicos, os usuários, mas assim, né, estoicos e a história nos mostra pessoas preocupadas com gerir a sua saúde, anotava, observava o comportamento para tomar decisões mais inteligentes. Depois, houve um processo de inversão, que você precisa agir para poder registrar. Então, antes era o contrário. A gente registrava para tomar uma decisão melhor sobre a ação. Agora o registro é a própria ação, então você precisa andar, você precisa se movimentar, você precisa dormir para que o registro aconteça. Isso traz algumas implicações, dentre elas o processo de refletir sobre a própria ação. Não que você não possa refletir a partir dos dados, mas essa reflexão nem sempre questiona o próprio método do registro. Por que monitorar passos é relevante para a minha saúde? Por que monitorar
batimento cardíaco é relevante para a minha saúde. E quando a gente vai olhar os históricos, principalmente dessas empresas, né, quando elas surgiram, elas estão muito associadas a Silicon Valley, Estados Unidos, onde a preocupação com doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, acaba sendo uma preocupação do serviço de saúde, até porque a saúde nos Estados Unidos é caríssima e nem todo mundo pode pagar. Então, ela surge de uma espécie de sanha corporativa, né, de tentar, como a gente fala do processo da dataficação, antecipar alguns riscos, né, de funcionários que eventualmente possam estar adotando comportamentos sedentários ou hábitos que lá na frente podem ser preditores de uma doença cardiovascular ou de uma doença, enfim, que venha a ser crônica e que vá pesar para a empresa no uso dos planos de saúde. Gente. Então, esse tipo de coisa... Esse era o objetivo, né? Vamos monitorar para ver quem pode dar problema e encarecer a nossa folha. De alguma medida, sim. Eu não gosto de ser, digamos assim, Simplificar leviano. Exato, porque acho que também existe a possibilidade de, se a gente tentar olhar por um outro lado, existe a possibilidade de que pessoas que não se davam conta de que eram tão sedentárias ou de que, de repente, estavam adotando comportamentos que não eram saudáveis, passarem a observar. Mas convenhamos que é bem diferente quando você faz isso diante de um grande olho, digamos assim, de uma corporação que vai bater na sua porta e dizer, olha, ou eventualmente amanhã você pode ter um aumento no teu plano de saúde, ou ser desligado de um espaço, ou não ter acesso, ou ter uma cirurgia negada, porque há provas que você produziu no passado de que pode ser interpretado no futuro como algo que ali gerou um certo indício e por mais que você soubesse que seus dados estavam sendo coletados naquele momento, você não fazia ideia de que aqueles dados talvez falassem sobre padrões ocultos do seu comportamento que no futuro iriam implicar em algumas restrições, digamos assim, a direitos básicos. Então, eu acho que essa é uma preocupação. E, do ponto de vista dos usuários, alguns casos curiosos que não dá para a gente generalizar, a pesquisa foi feita de uma maneira mais qualitativa, a quantidade de usuários eram poucas, mas quando eu analisei os fóruns de debate desses vestíveis, deu para perceber alguns casos curiosos que basicamente se restringiam a pessoas que estavam muito mais preocupadas em gerenciar a saúde pelos números do que necessariamente parar para avaliar se elas estavam ficando saudáveis. Então, acho que isso é um pouco do que eu falei antes. Quando você passa, o objetivo é se movimentar para registrar, o registro passa a ser a própria ação, e a ação é o objetivo e o método ao mesmo tempo, nem sempre as atitudes, os atos que você está adotando, as posturas, são questionadas ou refletidas se elas são saudáveis ou não, porque o objetivo que você precisa para ter acesso ao dado é se movimentar. Então, o que acabava acontecendo era a gente trocando de exercício na academia, porque aquele exercício não dava a quantidade de passos que ela precisava para bater meta. Era mesmo? Trocando a academia para passear em shopping, porque shopping dá mais passos do que uma determinada atividade específica, porque naquela época os sensores ainda eram mais simples, então o movimento era coletado pelos acelerômetros do braço. Então, coisas do gênero. Ou então, pessoas que batiam as metas se sentiam muito saudáveis, mas que não necessariamente observavam se os índices glicêmicos, se as outras coisas estavam funcionando. Então, uma espécie de autogestão neoliberal de si mesmo, né, do controle da própria saúde, mas que colocava em questão, inclusive, a própria noção de saúde como um bem-estar mais biopsíquico, social e não apenas relacionados a índices numéricos corporais. Mas acho que, resumindo, digamos assim, foram alguns achados pelo menos interessantes. Bastante interessantes. Assim, era uma espécie de auto-engano, né? Tipo, eu tô aqui me monitorando, tô bem, tô vendo que meus batimentos estão legais. Eu não gosto de dizer que é um auto-engano também. Eu tô só resumindo sua tese aqui, várias coisas simples. Não tem problema, mas acho que é porque é importante sempre pensar dos dois lados. Não chega a ser um auto-engano, porque também não há como a gente dizer que esses dados ou esses números não trouxeram benefícios, né? Pessoas que de repente não se davam conta de que dormiam tão mal. Ou pessoas que começaram a observar determinados padrões, que quando consumiam cafeína à noite, tinham menos sono REM, e que de repente podiam estar um pouco mais excitadas ou um pouco mais ansiosas no dia seguinte, e que eventualmente por conta desses indícios procuraram um médico, ou que procuraram regular as suas ações. Então não é dizer que o fato de existir uma dataficação por detrás, o interesse corporativo, que nós não temos como nos apropriarmos desses processos, dessas tecnologias de uma maneira positiva. Não, é possível sim. Agora, é preciso também que a gente lembre de que por mais apropriações que sejamos capazes de fazer desses objetos para benefícios próprios, a gente não pode esquecer que eles são oferecidos e são ofertados e são vendidos e são comercializados sobre um argumento que nem sempre nos dá acesso a uma reflexão sobre essas práticas. Então, especificamente sobre práticas de saúde, eu acho que precisa ser um processo de consciência de si e de autogestão. Mas uma autogestão que seja crítica, não uma autogestão que seja, se eu seguir os números, eu vou estar bem. E aí,
pode ser que você consiga ter achados interessantes, isso te leve para um médico, mas pode ser que você se engane. Então, aí a dimensão do auto-engano fica numa esfera mais especulativa, difícil da gente provar. Sim, entendi. E você notou assim, se tinha algum tipo de reforço de padrões de estética nessas tecnologias, tipo os dados as métricas que eles disponibilizam, né? Os dados, aliás, que eles disponibilizam, os dados não, como é que chama? Os critérios que eles utilizam, né, para medir se a pessoa está bem ou não, são pautados num determinado padrão de corpo, num determinado padrão. Você notou isso? Veja só, o que a gente pode, se a gente for tentar contextualizar, o que a gente pode pensar e dizer é o seguinte, como eu falei anteriormente, a dataficação ela é um processo metodológico. Sim. Então imagina que você vai fazer um grande TCC e você não vai ter tempo para analisar todos os tipos de dados possíveis. Então você precisa focar em alguns dados mais importantes. Então, como é um modelo especulativo, um modelo de exploratório, digamos assim, não é para explicar as coisas, é para levantar hipóteses e tentar antecipar algumas coisas. Era necessário encontrar alguns dados que permitissem às empresas ou às grandes plataformas que estavam lançando essa tecnologia inferir algumas questões de saúde. E aí a gente está localizado nos Estados Unidos, onde a preocupação específica é cardiovascular, problemas de diabetes, etc. Onde os estudos na medicina já mostravam que sedentarismo, sono, hábitos, né, específicos de alimentares, peso, etc., eram variáveis importantes ou elementos preditores para se pensar no desenvolvimento de um acidente vascular cerebral, ou uma diabetes, ou uma coisa do gênero. Então, naturalmente, eles trazem isso para os dispositivos. Então, quando eles selecionam esses parâmetros como sendo parâmetros interessantes e importantes para eles, se existe saúde ou não, automaticamente você já está determinando que tipo de corpo você quer investigar. Sim. Ou que tipo de aspecto é interessante observar em um determinado corpo. E chama isso tudo de uma saúde, quando na realidade saúde, pode ser sim. Mas a saúde vai muito além desses parâmetros. Disso. Então, sem dúvida, assim, no início, eu não posso falar mais por hoje, eu já não estou mais pesquisando, dedicado a uma continuidade na investigação dos vestíveis, mas na época, sim, era muito difícil você encontrar uma interface que tivessem parâmetros ou permitissem, até objetivos, quando você diz assim, qual é o seu objetivo? Né? Como você faz uma anamnese numa academia, né, etc. Dificilmente você encontrava alguma coisa como ganhar peso. Né? Alguém podia ser um pouco mais magro e está precisando ganhar peso, não apenas no sentido da hipertrofia, mas de alguma outra coisa do gênero. Então quase sempre não era. Né? Então a gente não tinha esse tipo de parâmetro dessa natureza. E algumas questões mais pontuais, onde depois as ferramentas foram atualizando para questões menstruais, etc., mas no início não eram tantos parâmetros desse jeito. Eu cheguei uma época a me monitorar como uma mulher e como um homem para ver se tinha... para ver se tinha diferença, e eu via que às vezes ele me tratava o dispositivo, né, me tratava de uma maneira diferenciada, então em alguns momentos sim, em outros momentos não. Então, mas assim, nada que me chamasse a atenção a ponto de você perceber que existia uma diferença específica de estereótipo de gênero. O máximo que eu pude perceber foi essa sensação de que, sim, primeiro é um corpo que é de interesse específico, que é um corpo cujos parâmetros sejam associados a doenças vasculares cerebrais e sedentarismo, sono. Isso pra gente é importante. O controle da fertilidade veio posteriormente, porque foi polêmico no início, né, vazamento, questões mais íntimas, então isso gerou uma certa tensão inicial, mas acho que basicamente esse tipo de estereótipo, não dizer que a medida, existia um estímulo específico a um tipo de medida corporal, a um tipo de padrão, mas acho que há um padrão corporal implícito, né? Sim, que é um corpo socialmente saudável. O corpo socialmente saudável seria aquele corpo que não vai sobrecarregar os planos de saúde, nem as empresas. Exatamente. Então, acho que existe uma noção de saúde que subjaz à metodologia desenvolvida e colocada nesses dispositivos e que, sim, se a gente vai investigar um pouquinho mais, tem sim um estereótipo, um padrão esperado, né? Sim, mas não que isso, que tivesse uma coisa muito explícita, né? No sentido de diferenciar gênero ou coisas do tipo. Claro, naquela época também a gente não tinha uma interface que desse conta de lidar com as outras questões de gênero, né? Então pessoas que eram trans, pessoas que faziam tratamento de transição, que usavam questões hormonais, então nada disso era considerado. Porque pelo que você falou, se você se monitorou como homem e como mulher e não viu muita diferença, então ele... Era mais genérico. Era bem genérico mesmo. Porque, de certo modo, era mais para poder alimentar essa perspectiva. Olha, tem chance de ser sedentário, consome tantas calorias por dia. Então, claro, que eles tinham, né, estímulos a tipos de alimentos que você pode preencher. Porque quanto mais dados você colocasse ali, mais preciso era o teu feedback. Então, nesse sentido, sim. Mas nada que fosse... A dieta não era uma dieta prescrita pelo dispositivo, embora ele tivesse poder de prescrição, né? Porque se você
só pode registrar o que está ali, então de certo modo se você come uma coisa que é diferente, fica mais difícil de você registrar. Então tem essa via de mão dupla, que na medida que você alimenta ele também molda o corpo que você está adquirindo através do uso ou mediante o uso dele. Minha pergunta foi mais assim, não porque eu pensei que ele pudesse padronizar gêneros e tal, mas padronizar, tipo, modelos de corpos, sabe? Você só é saudável se você tiver, se você for mulher, né? Uma mulher magra, uma mulher com, no mínimo, no máximo tantos quilos, com barriga de tantos, essas coisas assim, mas não tinha essa precisão ainda. Não. Acho que era mais o padrão do corpo do tipo, você é saudável se você entrar nos estándares internacionais de quantidade de calorias que você ingere, calorias que você gasta, quantidade de tempo em movimento durante o dia que aponte que você não é uma pessoa sedentária, quantidade de horas de sono, ou seja, que você é uma pessoa que se gerencia e que, portanto, não vai trazer problemas. Então, acho que é mais nesse sentido, verificar o padrão das pessoas que fogem a essa normose e que, eventualmente, poderiam ser ajustadas mediante programas corporativos ou, eventualmente, algum estímulo, extra, ou pessoas que precisariam... Sim. E quando você estava falando aí, né, dessas questões da saúde, né, metrificadas pelos vestíveis, eu fiquei me lembrando de um caso do ano passado, né, quando a Suprema Corte nos Estados Unidos, ela retrocedeu na legislação e fez com que o aborto voltasse a ser ilegal no país todo, e tinha alguns estados que já era legal e acabou tendo que, né, se tornar ilegal. E eu lembro que eu vi várias notícias falando que muitas mulheres lá estavam com medo de continuar usando seus aplicativos de controle de menstruação, né, de anotação e tal, porque elas tinham medo de que os seus dados vazassem, né, e que o Estado acabasse sabendo caso elas fizessem um aborto ou não, com base nos dados desses aplicativos, né. Então, assim, quando eu vi essas notícias, eu fiquei, meu Deus, né, que mundo nós estamos, assim, a gente não tem controle da nossa intimidade, da nossa privacidade, né? E aí, até que ponto a gente consegue, de fato, controlar isso? Porque a gente está num mundo hoje que é extremamente plataformizado, né? Poucas coisas você faz hoje fora de uma plataforma, fora da internet, fora né, desse universo aí em que seus dados estão sendo o tempo inteiro monitorados. E aí, assim, como é que isso tem afetado a gente, enquanto sociedade? Você, como pesquisador, tem conseguido observar isso, assim, essa metrificação da nossa vida, essa dataficação da nossa vida, da nossa intimidade, como isso tem afetado a gente enquanto sociedade? Eu acho que em diversas instâncias, mas não precisa nem a gente ir muito longe, basta a gente observar o que tem acontecido com a nossa política e o que tem acontecido com as democracias mundo afora, né? Então, assim, esse processo da dataficação, ele não está desconectado dos algoritmos de recomendação, dos mecanismos, né, das plataformas digitais que envolvem tanto filmes quanto troca de mensagens ou outros serviços que são ofertados. Então, se a gente está dentro de um contexto no qual o acesso às informações, diante de tantos dados que existem, eles precisam ser personalizados a partir de sistemas de recomendação ou outros métodos algorítmicos, né, para poder dizer o que você pode ver, ou que talvez fosse mais interessante você ver, porque a plataforma, sim, precisa disso, né? Ela não vai lhe oferecer coisas que até você podia gostar, mas que naquele momento talvez não seja o que ela tem de garantia ou certeza de que você gostaria. Então ela precisa navegar nesse espaço mais ou menos com algumas diretrizes do que você pode gostar ou não. Então os algoritmos de recomendação, eles entram um pouco nesse cenário. E aí a gente entra num problema, porque do mesmo jeito que a gente falou da Fitbit e dos wearables, a gente tem os problemas dos algoritmos de recomendação. Porque os algoritmos de recomendação, eles são pautados em objetivos específicos da plataforma. Ela precisa recomendar conteúdos que te mantêm engajado, porque se você engaja, então é retenção, digamos assim. Então, para os investidores é muito bom saber que a plataforma está conseguindo reter essa quantidade de pessoas ativas e que isso está gerando dado, até porque gera tráfego pago específico e direcionamento de anúncios, e para a plataforma é muito bom. Para a plataforma é bom também que ela saiba quais grupos específicos têm mais chances de gostar de determinados conteúdos, porque se ela direcionar aqueles conteúdos com mais precisão e ela tiver um bom índice de retorno, isso também vai mostrar que o método dela funciona muito bem. Então, a partir desse momento, ela está interessada em encontrar um meio termo. O que eu posso fazer aqui para recomendar que te mantenha engajado, mas que seja bom para mim também? Então, automaticamente, a gente começa a se deparar que nem sempre o que deveria estar circulando, necessariamente o que seria ético está circulando, ou o que seria, digamos assim, justo está circulando, é o que é interessante. Porque os critérios do que é interessante, do que vai ser positivo, do que vai dar visibilidade, são determinados pela própria
modelo de funcionamento da plataforma. Então, acredito que algumas distorções possam acontecer e elas vão acontecer em diversas áreas, dependendo de qual área a plataforma atua mais. Então, se a gente vai falar de Netflix, por exemplo, eu acho que um dos riscos que a gente tem é uma reconfiguração da produção cultural ou da dimensão criativa, né? Se a gente for pensar que modelos específicos de consumo de filmes, de entretenimento, começam a ser mais validados por quem assiste, isso começa a determinar diretrizes de como os filmes devem ser feitos a partir de um determinado padrão de comportamento, e isso pode em algum momento tensionar, né, decisões criativas da arte, da liberdade de criação em função de padrões de comportamento que vão sendo criados. Do ponto de vista dos relacionamentos, idem, né? Se a gente pega os aplicativos de relacionamento, os critérios que vão fazer com que as pessoas se encontrem são critérios que gerem engajamento, então não necessariamente eles são critérios feitos para manter as pessoas unidas, ou de repente os padrões que você deseja nem sempre vão ser os que vão aparecer para você em função de uma série de outras nuances que estão ali que podem gerar, para pessoas que estão procurando, né, relacionamentos, podem gerar ansiedades ou frustrações ou fortalecer crenças negativas sobre si mesmo, percepções corporais e assim por diante. Quando a gente vai falar de democracia, liberdade de expressão, idem, né? Então, uma quantidade de conteúdos que às vezes são misóginos, ou que são de violência, ou que são criminais e que estão circulando sobre o argumento de que não posso retirar porque é liberdade de expressão, etc., ferindo a Constituição, ferindo legislações que já são vigentes, mas que, ou que em algum momento, como o processo de recomendação é opaco, a plataforma pode se valer desse argumento de dizer, olha, eu não controlo absolutamente tudo, se a coisa passa por baixo eu não tenho como ver. Então existem outros mecanismos de circulação desses conteúdos que nem sempre são fáceis de você seguir, principalmente as redes como o Telegram e outras redes que não são mediadas diretamente por algoritmos, mas elas estão conectadas com outras grandes plataformas. Então acho que uma série de transformações que vão ocorrendo, tanto na dimensão da reconfiguração dos modos de ser, né? Então reconfigurações dos modos de produzir cultura, dos modos de consumir também, nos modos de conhecer pessoas, nos modos de cuidar dos próprios corpos, nos modos de se informar. Eu acho que esse é um grande impacto, né? A partir do momento que você já não tem necessariamente mais o gatekeeper tradicional do jornalismo, da televisão, que você reconhece que apesar das eventuais, né, características ou perfis que uma determinada emissora possa ter em comparação com outra, mas que tem todo um critério a ser utilizado para selecionar o que é, o que não é notícia, o que é ético, o que não é, e que pode ser cobrado também, porque são regulados. Quando você vai para uma plataforma desse jeito, o processo de construção dos vínculos e de legitimidade vai se dando de uma maneira muito mais orgânica, muito mais próxima com os influenciadores digitais, que vão emergindo dessas próprias redes. E a gente tem uma série digamos assim, de pessoas que se colocam, é quase que uma desprofissionalização de uma série de profissões, né? Então, pessoas prescrevendo dietas, mas que sequer passaram pelos rigores científicos para entender o campo das ciências nutricionais, pessoas que estão prescrevendo orientações de gravidez e maternagem sem nunca ter entendido absolutamente nada sobre isso, dando dicas de saúde mental, de mercado financeiro ou de qualquer outra coisa, cuja legitimidade é apenas o argumento de que a mídia é completamente distorcida e que se eu conheço essa pessoa aqui de berço, porque ela é quase que meu vizinho aqui nessa rede social, ela tem legitimidade para falar. Então, acho que tem uma crise de legitimidade que esses algoritmos instauram. Acho que tem um processo de reconfiguração e tudo isso acontece de maneira muito suave, muito normal, muito aparentemente... Quase imperceptível. Quase que imperceptível. Parece que as coisas estão seguindo seu rumo natural. Naturalmente. E, na verdade, não estão. Na verdade, estão seguindo um rumo, né? Estão seguindo um rumo, mas não é natural, né? Natural acaba sendo também, porque isso não foi posto nem colocado pra gente por uma obrigação, né? A gente que meio que foi criando isso. Sim. E eu acho que isso é que é importante pensar, porque toda vez que a gente pensa sobre tecnologia, privacidade ou os riscos, a gente tende a achar que são as empresas malvadas que estão entrando e tirando da gente a nossa liberdade. Ué, mas quem foi que também, de certo modo, aderiu, engajou, não questionou, não se organizou, sabe? Então, é claro que é difícil a gente dizer dessa maneira, a gente sabe que existem muitas assimetrias, mas eu acho também que não é justo a gente simplesmente alegar que tudo que acontece de ruim veio de um grupo específico e nós somos apenas vítimas desse processo. A gente é coprodutor desse processo. A gente valida isso, né? Tipo, a partir do momento, por exemplo, que você dá um like numa notícia, numa fake news, no Facebook ou no Instagram, você está contribuindo para que aquela fake news vá se espalhando, né? Eu acho que de alguma maneira, na medida em que você começa a usar essas tecnologias e não questiona, não dá a elas os devidos lugares, em alguma medida você também faz parte desse processo. Eu acho que se tem uma coisa que eu acho que é ainda mais difícil da gente conseguir mensurar hoje em dia,
é que quase o regime de visibilidade dessas plataformas, ele é computacional, e a gente está muito acostumado a pensar em algoritmos de recomendação como aquele algoritmo de conteúdo. Se eu assistir tal coisa, então ele vai me recomendar tal coisa. Mas os algoritmos mais recentes, eles são algoritmos de filtragem colaborativa, ou seja, são algoritmos híbridos que eles estão mais atentos ao comportamento que as pessoas parecidas com você têm do que necessariamente com o conteúdo. Sim. Porque, tipo, se Isa me conhece e ela assistiu um filme, é provável que eu goste do filme que Isa assistiu porque eu gosto de Isa e a gente gosta de coisas parecidas, ou a gente tem um certo vínculo. Então a ideia é recomendar coisas novas, baseado no comportamento de pessoas que costumavam gostar de coisas ou que têm uma relação específica. E isso traz um novo problema, porque as nossas práticas, aquelas que a gente tem no sentido de tanto dos padrões corpóreos, as práticas racistas, etc., a maneira como a gente consome conteúdo, também vai impactar na maneira como as pessoas vão enxergar. Então é um processo também que é muito, eu acho que esse é um desafio grande, da gente ter consciência de que, olha, a maneira como eu consumo esse conteúdo impacta nessa rede. A maneira como eu escolho visualizar, e não é nem só curtir, porque o curtir é uma forma de parametrizar, mas às vezes o Instagram pode considerar o tempo que você passa olhando um post, e não necessariamente é o like. Os dados que estão nas suas fotos, da sua biblioteca de imagem, elas são usadas para recomendar também conteúdos na sua timeline pelos naquela outra, como é que é? A Explore, né? Então, assim, existem múltiplas informações que estão sendo usadas ali, ou seja, aquilo que você faz quando ninguém está vendo, modifica o que o outro coleguinha teu vai ver. E aí a gente precisa também criar essa consciência de que existe um impacto nas micropráticas, nas micropolíticas do dia a dia. Impacto coletivo. Que vai ser potencializado por esses sistemas. Então, assim, isso que você está falando explica, me corrija se eu estiver errada, explica por que a gente está vivendo esse período de grandes retrocessos, tipo, a misoginia voltando com muita força explicitamente, porque sempre existiu misoginia, né? Mas as pessoas tinham vergonha de falar, racismo, a mesma coisa, as pessoas escondiam, negavam que eram racistas, e hoje elas estão, assim, quase que tendo orgulho de serem racistas, de serem misóginas, de serem homofóbicas, enfim. É por isso, então? Olha, eu gostaria muito de poder dizer para você que é por isso, porque aí seria muito mais fácil, né? A gente ia chegava lá e fechava a torneira e estava tudo resolvido. E é muito difícil a gente achar uma causa para isso, porque acho que são fenômenos sempre multicausais e que têm outros contextos históricos e momentos históricos de crises financeiras, incertezas e que fazem eclodir, digamos assim, né, os ovos das serpentes e as serpentes que já foram chocadas e que já estão nascendo. Então acho que é difícil a gente dizer que é só por causa das plataformas. Não é só. Ou que agora sim, que de fato elas dão visibilidade ou podem agregar pessoas e fazer com que essas pessoas se sintam mais próximas ainda ou se sintam validadas por conta dos ditos efeitos, né, de filtros bolha, que acontecem, mas que também não são uma determinação. Porque acho que de um lado você tem o filtro bolha, que é as pessoas que acabam tendo as suas câmeras de eco, porque acabam sendo recomendadas de coisas mais parecidas ou se aproximando de pessoas que têm um pensamento mais ou menos parecido, e isso vai dando a sensação de que você não está sozinho. Mas por outro lado, você tem também um outro problema de que essas pessoas elas não estão sozinhas, elas estão conectadas a outras coisas. Então, vez por outra, conteúdos daqui são colocados em outros ambientes por conta de recomendações de homofilia, de proximidades, né, de comportamento, e quando isso acontecer, isso vai gerar um processo de polarização e de confronto. Então, que a gente pode entender que as redes sociais podem estar contribuindo para um processo de reagrupamento e que, como consequência desses reagrupamentos, a partir de padrões que até então eram ocultos, a gente pode verificar digamos assim, uma emancipação de padrões de agressividade, outras coisas, sim, mas também não posso dizer que é só isso que acontece, nem que isso é a única razão de estarmos ali. Eu acho que a rede pode amplificar, ou ela pode criar condições favoráveis para que essas coisas ganhem uma proporção que talvez não devessem. É o que devessem, né, ter uma postura, digamos assim, de maior controle, ou de maior rigidez e de regulação, mas sim, nesse sentido sim, mas não acredito que ela possa ser a causa para todos os males. Não é a causa, mas assim, ela, é como você falou, elas são uma boa vitrine, né, para poder mostrar bem e fazer outras pessoas se identificarem com aquilo. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, porque assim, como eu te perguntei, né, que estava tendo muita visibilidade nos últimos anos de comportamentos negativos para a sociedade, como misoginia, homofobia, racismo e tal, por conta disso, isso está diretamente ligado também a uma questão de bolhas, né, que a gente fala muito na nossa área de comunicação e acredito em outras áreas também da informação, que há várias bolhas
estão se formando, né, nas redes sociais, por conta das redes sociais, das plataformas, em que as pessoas ficam muito restritas, né? O seu conhecimento fica muito restrito, aquilo ali é basicamente aquilo que você quer ver, né? Você não consegue sair muito disso. Tô certa? Assim, a gente vai realmente ficar presa, a tendência é ficar cada vez mais todo mundo em si mesmado, nos seus próprios interesses, ainda que seus interesses sejam escusos e sejam criminosos ou antiéticos, ou não? Olha, eu teria dificuldade de acreditar que isso vai ser sempre desse jeito, porque é um tanto quanto tecnodeterminista, né? A gente tem que aceitar de que se a tecnologia está desse jeito, ela vai ser sempre assim e que as consequências vão ser sempre essas. Então, em primeiro lugar, só retomando o que você colocou, que as redes sociais elas acabam funcionando como uma vitrine do que a gente tem de pior. Na realidade, as redes sociais elas têm um regime de visibilidade, né, de que costuma promover conteúdos que estão mais alinhados ao que a plataforma espera, que é promover engajamento. Então, o que vai sair daí é a gente que está coproduzindo também. Isso, então, se veio a calhar de que questões antiéticas, crimes ou comportamentos que geram ruptura, geram engajamento, o critério, digamos assim, a ética do algoritmo eu preciso validar e promover aquilo que está gerando engajamento. Até porque o engajamento ele funciona como uma espécie de método. Se eu percebo que um grupo se engajou num conteúdo ruim, então é provável de que ele tenha também interesses parecidos com aqueles grupos de lá. E se eu joguei esse conteúdo para o lado de cá e eu percebo que ele se coloca de maneira oposta, então é possível inferir, talvez, que esse grupo tem um comportamento oposto ao de lá. E que, portanto, ele talvez se alie mais àqueles grupos de cá. Então, assim, é um protocolo, quase como um teste, eu não posso dizer dessa maneira, mas só como uma alegoria. É quase como um teste AB. Eu jogo, se você é um cristão conservador e eu jogar uma foto de uma feminista e, de repente, isso cai na tua comunidade e você reage de maneira muito mal, eu sei que esse conteúdo provavelmente mostra por uma reação negativa de que você não faz parte daquele grupo e, portanto, talvez seja melhor pegar você e colocar nesse pacotinho de cá. Então, assim, não é que ele é uma vitrine de coisas ruins, né? Mas é um modelo de visibilidade que tende a mostrar para grupos específicos aquilo que vai ser mais conveniente para gerar engajamento, o que não necessariamente é o que é mais ético nem mais digno de ser mostrado. Só te interrompendo, essa lógica, eu falei vitrine porque, assim, existem isso já foi comprovado em pesquisa, você deve saber melhor do que eu, que as fake news e as notícias, fake news mesmo, notícias mentirosas, elas dão muito mais engajamento do que notícias reais, notícias verdadeiras. Então, assim, por isso que eu falei vitrine, porque né, a fake news ela consegue alcançar 500 mil pessoas no compartilhamento no Facebook e uma notícia real que desmente aquela fake news chega em 5 mil. Tá, mas é exatamente isso que é interessante. Não é que eu tô dizendo para você que não há possibilidade de que as redes sociais demonstrem ou dê visibilidade a coisas muito sórdidas ou completamente prejudiciais, como é o caso da fake news. Não é isso. É que a gente não pode alegar nem dizer que a função dessas plataformas é fazer isso. Porque o que acaba acontecendo isso quem acaba promovendo a conexão, digamos assim, das pessoas com as plataformas. Então as plataformas criam oportunidades para que determinados eventos aconteçam. Se de repente veio a calhar de que um contexto de polarização ou que questões que são mais emocionais, porque a fake news é quase que um regime de crença. Né? Então, assim, as pessoas elas não precisam de provas, nem de evidências, elas só acreditam, porque elas têm fé naquilo e é quase que um viés de confirmação. Eu não quero entrar em contato com coisas que vão provar que eu estou errado. Então, e a reação ela é quase sempre muito emocional. Então, se essa reação é emocional, ela vai gerar movimento, e se ela gera movimento, gera impulsionamento, e se impulsionamento vai gerar, eventualmente, um alcance, aquilo acaba sendo o que é mais visto. Se o comportamento fosse outro, se o engajamento fosse um engajamento crítico, se o engajamento fosse um engajamento para um debate, isso também iria acontecer. Então, o que eu quero dizer é que o mecanismo é feito para poder promover e validar aquilo que ele aprende ser mais interessante para identificação de padrões, de grupos, para fins de direcionamento de conteúdo, para manter a roda girando, porque se o interesse é direcionar conteúdo, veja, porcos sujos mal lavados compram marcas específicas, porque independentemente das crenças, eles consomem. Então, se eu percebo que aquele grupo é altamente engajado e que tem homens brancos de X anos de idade de classe X, aquilo pode ser ótimo para direcionar um determinado produto específico. Então,
para a lógica, para a ética computacional, isso não está em discussão do que está sendo discutido ali. Sim. O conteúdo é só um pretexto. O conteúdo é pretexto para a recomendação. Então, assim, as plataformas, elas não estão interessadas no conteúdo, elas estão interessadas no que o conteúdo permite que você faça e o que ele permite que ela faça com você. Sim. Então, o conteúdo é só um pretexto metodológico para poder saber quem é do lado A, do lado B e de que maneira esses subgrupos podem se organizar melhor para fim de direcionamento. Dito isso, aí vamos para a questão da bolha. Sim. Bom, é difícil a gente falar de uma bolha que é uma bolha eterna, até porque toda bolha tem furos, poros, né? Sim. Então, assim, como eu te falei, são múltiplas variáveis. É muito difícil a gente garantir que uma vez que você entrou ali, você nunca vai sair. Primeiro porque a própria vulnerabilidade e variabilidade é o próprio sujeito. O sujeito pode estar mais ativo num determinado momento, mas ele pode mudar de opinião. Ou o grupo com que ele está. Sim. Pode também mudar de interesses. Então, essas mudanças de interesses vão sempre tensionar e reconfigurar. Então, as plataformas elas funcionam como uma espécie de grande disputa diária. Claro que alguns padrões vão sempre se formar. E a tendência natural é de que conteúdos que sejam mais próximos àqueles sejam recomendados. Mas aí é que entra um pouco da separação que eu estava tentando falar para você. Vamos imaginar que no início da internet, ou pelo menos na Amazon, quando a gente começou aquelas buscas dos e-commerces, a orientação por conteúdo era muito muito comum, né, os algoritmos de orientação por conteúdo, que basicamente é o quê? Eu vou pegar uma determinada informação, eu vou extrair todas as informaçõezinhas que estão ali, tipo o gênero do livro, o autor, não sei o quê, a quantidade de notas, né, e vou sugerir para você livros que têm uma característica parecida, conteúdos parecidos. Só que chega um momento que isso sim pode gerar um mais no mesmo. Sim. Então você acaba vendo sempre aquilo que você já espera. E isso não necessariamente faz com que você consuma, principalmente para consumidores que estão mudando de comportamento ou que estão interessados em coisas novas. Sim. Então a gente começa a seguir um outro modelo de recomendação que vai aparecendo também, que é o que a gente chama de filtragem colaborativa. Então, assim, o que influencia a recomendação é o comportamento das pessoas com as quais você interage ou que tem relações parecidas com a sua em relação a determinados conteúdos. Porque eu recomendo pela similaridade do comportamento e não pela similaridade do conteúdo. Então, pessoas que interagem ou que usam e que consomem produtos específicos que parecem com o seu modo de consumir na Amazon, o pressuposto é de que pessoas que costumam ter comportamentos parecidos no passado venham a gostar de coisas parecidas no futuro, independentemente do que sejam essas coisas. Então esses algoritmos começam a aparecer. Isso vai trazendo uma nova tensão nas bolhas, porque são bolhas agora meio que de comportamento. Então se você olha para o conteúdo, você pode achar que o conteúdo é diverso. Mas o que ele está demonstrando ali é que padrões de comportamento similares levam para aqueles conteúdos. Então continuamos, de certo modo, em bolhas, porque são padrões, Sim. mas essas bolhas estão sempre se reconfigurando. E a questão toda é que, ao mudar de comportamento, ou dependendo do movimento que aconteça nos grupos, essas bolhas vão se reorganizando em novas bolhas. Então a gente não tem a garantia de que entrei naquela bolha, eu vou permanecer naquela bolha a minha vida inteira, porque mesmo que você continue consumindo exatamente as mesmas coisas, você não tem controle de que as pessoas que você segue vão estar adotando os mesmos comportamentos. E como os algoritmos eles são sempre muito híbridos, hoje a gente nem tem mais só algoritmo de filtragem colaborativa, já existem muitos outros filtros juntos, a complexidade vai aumentando. Então, assim, e a complexidade vai aumentando e a imponderabilidade também. Então, do mesmo modo que isso vai trazendo consequências, a gente vai tendo também essa sensação de que, claro, é provável de que você receba coisas cada vez mais específicas em relação aos seus últimos comportamentos. Mas não necessariamente que uma vez que você engajou com aquilo ali, vai ser sempre aquela bolha. Até porque, como eu falei, em alguns casos pode acontecer de que a bolha seja furada, isso gere uma polarização ou gere um conteúdo, digamos assim, uma polêmica, porque um conteúdo começa a ser recomendado para lá. Imagina um exemplo esdrúxulo, mas que não é tão esdrúxulo assim, de você pegar um vídeo, vamos imaginar que esse vídeo daqui eu fosse falar só sobre Paulo Freire e ele viralizasse. Porque eu estou falando sobre Paulo Freire, e aí de repente o que pode acontecer? A quantidade de pessoas que são mais conservadoras ou de partidos de extrema direita que poderiam vir para o vídeo comentar um monte de comentários, fazer um monte de comentários, né, enfim, de cunho ofensivo por conta da temática, podia fazer com que o YouTube entendesse de que esse vídeo está muito mais associado ao interesse de um grupo de extrema direita do que de um grupo de educação. Então esse vídeo poderia ser facilmente redirecionado para um outro local e por conta da polêmica que ele está gerando, estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu estou dizendo só como uma anedota para a gente poder entender a lógica e que não necessariamente eu consumo vídeos de Paulo Freire e vou ter certeza de que aquele conteúdo vai parar para mim. E ao mesmo tempo eu não consumo conteúdos desse tipo, então eu estou blindado, eu nunca vou receber um conteúdo aleatório. Então assim, a ideia de bolha ela é interessante, ela existe sim,
mas ela não é, digamos assim, estática. Por assim Você falou agora, eu me lembrei que realmente tem coisas que às vezes aparecem, tipo no YouTube, eu vejo muitos vídeos no YouTube, e como eu consumo muitos conteúdos feministas, aí apareceu pra mim um vídeo do Brasil Paralelo, falando sobre o lado oculto de Simone de Beauvoir. Pois é, exato. Tô vendo isso. Então, a sua bolha não é tão bolha assim. Pois é. É isso, assim, é uma coisa complexa, é uma coisa que a gente fica... A gente não tem muito para onde correr, né? Como você acabou, como a gente já estava conversando, quase tudo que a gente faz hoje acaba fornecendo dados da nossa vida, né, pessoal, para essas grandes plataformas, a gente acaba sendo monitorado. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né, um bom tempo, é nesse sistema das farmácias, né, como as farmácias coletam, isso me deixou, eu vi uma matéria sobre isso que eu fiquei, meu Deus, as farmácias coletam tudo que a gente vai comprar em farmácia hoje tem que ter CPF, né, então elas coletam, elas sabem todos os medicamentos que a gente compra, todos os itens que não são medicamentos, né, que vem de farmácia, e tudo isso tem uma comunicação com o sistema de saúde, né? Então, assim, são informações que podem ser vazadas para o meu plano de saúde, vazadas não, vendidas, né? Exato. Vendidas para o meu plano de saúde, e o meu plano de saúde pode controlar o preço do meu plano de acordo com... É isso? De certo modo, sim. Não posso dizer que seja só isso, mas sem dúvida. E outras coisas mais, né? Eu acho que o grande problema dos dados é que quando a gente começa a lidar com essa dimensão do empoderável, vamos imaginar que quando você estava trabalhando antigamente, né? Antigamente não, porque a gente ainda usa isso, mas entenda, há um tempo atrás, quando as tecnologias que a gente usava para fazer predição eram estatísticas, digamos assim, inferenciais ou estatísticas preditivas, você tem uma quantidade de dados que já são mais ou menos estruturados, uma teoria que te ajuda a argumentar aquilo dali, você tem uma série de informações que aconteceram no passado, então os modelos conseguem, a partir dos dados que aconteceram no passado, tentar mais ou menos apontar o que vai acontecer ali na frente para você se antecipar. Mas justamente porque a gente começou a ter uma série de variáveis e muitos dados, os modelos precisaram evoluir para modelos mais, como é que eu diria, experimentais. Experimentais no sentido de que não é uma pesquisa para explicar, é uma pesquisa para levantar hipóteses. É quase como uma pesquisa exploratória. É quase não, é um método exploratório. Então, diante de um grande volume que eu não sei exatamente o que é que tem, eu preciso entender quais padrões se formam ali e quais hipóteses eu posso levantar a partir daqueles padrões para depois buscar investigações mais específicas. E aí é que eu acho que entra um problema, que você não sabe que tipo de padrão oculto pode emergir lá na frente quando o seu dado de consumo de chocolate Twix na farmácia cruzar com os seus hábitos do Netflix, por exemplo. Porque não necessariamente existe uma relação de causa e efeito. Ou uma relação muito direta entre esses dados, quando a gente está falando de grandes modelos de machine learning, ou principalmente de deep learning, que é o caso mais específico. Você tem uma dimensionalidade muito grande nos dados. Então, ele é feito para poder aprender com aqueles padrões, extrair alguma informação, e a partir daí fornecer uma hipótese para ser explorada. Então, eu acho que, às vezes a gente fica falando muito sobre a preocupação do vazamento, que é real, é necessário da gente lidar, mas existe um pensamento que eu acho que a gente discute muito pouco, que é uma preocupação prospectiva. Né? A gente está preocupado, está sempre apagando incêndio. Então, começou a botar CPF em farmácia, vamos discutir o CPF da farmácia. E a gente não liga para as coisas pequenas que estão passando, a gente não regula as plataformas, a gente foge um pouco desse debate. Quer dizer, acho que agora a gente tem até tido um espaço maior para poder falar sobre isso, mas muito tempo passou e que essas coisas foram circulando e a gente nem sempre, porque é muito difícil mesmo, é preciso de uma abstração ou às vezes uma imaginação metodológica muito grande para imaginar que uma coisinha inofensiva daqui com outra coisinha inofensiva dali, amanhã possa ser um preditor importante para dizer se você vai desenvolver câncer ou não. Então esse nível de capacidade de inferência ou de predição mediante modelos que são modelos de aprendizagem e modelos que não são, digamos assim, como é que te diz, não são supervisionados, né? Ou seja, não estão estruturados a partir de categorias prévias, podem trazer para as liberdades individuais, para os direitos ao acesso ao bem comum. Então isso é que eu acho que é uma coisa tensa e difícil da gente poder debater ou pelo menos mensurar ou vislumbrar, né? Porque chega a ser quase que abstrato. Né? É isso. E assim, as próprias empresas, elas não são muito transparentes, né? Quando elas tem lá aqueles termos, né, que você tem que, concordo, tá, na internet a gente vê muito isso. Elas não dizem muito o que vão fazer, só dizem assim, são seguro, é seguro, não vai vazar, basicamente é isso, né? Mas é porque nem elas têm como dizer exatamente. Porque veja, muitas das coisas que vão surgir lá na frente, nem ela sabe que necessariamente vai usar. Ela só sabe que ela tem aquela quantidade de informações e que eventualmente aquela quantidade de informações pode ser usada para ser treinada e descobrir novos padrões. Então é quase como se a gente estivesse pensando em etapas. Primeiro eu construo o pavimento, depois eu começo
a construir as outras coisas que vêm depois. Então, acho que quando a gente está falando hoje de inteligência artificial, modelos como GPT e coisas desse tipo, eles são fruto de um processo que foi pavimentado antes. A gente construiu tantos dados e a gente deu acesso a tantos volumes de dados. Está tudo tão disponível que grande parte dessas empresas, OpenAI, Meta, elas praticamente não precisaram pagar para ter acesso aos conteúdos. Os conteúdos já estavam lá disponíveis. Elas precisaram investir milhões, claro, para poder treinar os modelos. Sim. Mas a informação já estava lá. E eu acho que é nesse sentido que eu estou colocando. Na medida que a gente vai fornecendo todos esses dados, depois o investimento não é de coleta, o investimento é de treino para extrair informação útil a partir do que se pode aprender com isso. Né? Nós estamos ensinando, vivendo e ensinando como a gente pode vir a viver no futuro. E você como pesquisador, assim, você acha que as pessoas, de um modo geral, têm noção disso ou essa discussão está muito restrita ainda à área acadêmica, alguns profissionais de formação? Porque, assim, eu tenho a impressão de que as pessoas não percebem, né, a dimensão do quanto a vida delas está quantificada, está na mão das empresas. Eu acho que tem Você acha que tem? Não, eu acho que tem uma questão dupla aí, né? Eu acho que é difícil de avaliar. Assim, eu não sou um pesquisador nesse sentido, assim, de percepção sobre risco, né, de dado. Mas eu acredito que pelo menos duas hipóteses eu levantaria. Acho que de um lado a gente tem, claro, um nível de abstração, ainda mais se a gente for falar de Brasil, né? Um país que historicamente a gente tem um déficit educacional absoluto, uma desigualdade extrema entre os tipos de informações e acesso à informação que pessoas de determinadas classes têm, comparado com uma minoria que detém, né, o poder e a concentração da renda. Então isso é ainda mais desigual, ainda mais difícil. Isso é uma coisa. Então eu acredito que sim, né, se você for pensar na grande massa populacional que está usando aparelhos, usando essas redes e não tem sequer noção do que é que se passa, porque essas interfaces foram feitas por designers e por projetistas para que elas fossem, né, o termo Faria Lima, frictionless, né, tipo que não tivesse nenhum tipo de atrito, fosse simples de usar, etc., leva realmente a gente a acreditar que estamos seguros, isso é muito íntimo e não tem problema. Por outro lado, eu acredito que tem também uma dimensão geracional que já cresce nesse espaço e que não liga. Não é que não liga, mas é que tem uma outra percepção sobre isso. Sim. Então, assim, veja, a gente, em algum momento, na nossa geração, que é um pouco mais anterior, talvez a minha, né, porque você é mais nova que eu, mas a gente não tem problema de compartilhar algumas coisas da nossa intimidade com outras pessoas, porque as relações de intimidade vão se construindo justamente com essas aberturas, né, que a gente vai estabelecendo. Então a gente sabe que a gente paga um preço. O preço da intimidade é, às vezes, o preço da entrega de alguma informação que nos era cara para que a gente construa ou fortaleça um determinado vínculo. Acho que tem uma reconfiguração das construções desses vínculos. Então, assim, é difícil você pensar em socializar hoje sem você entregar alguma coisa. É difícil você pensar em ter visibilidade hoje, alcançar um emprego, manter uma carreira, sem você entregar aquilo. Então, eu não tenho estudo suficiente para poder dizer que é simplesmente eu não ligo, porque eu não estou nem aí, não tenho consciência e sou uma pessoa completamente alienada, ou se existe uma reconfiguração dos valores mesmo. Assim, até que ponto isso, para mim, mesmo que eu saiba, é algo que justifica a minha preocupação, já que o benefício ou a minha necessidade é um pouco maior. Então eu acredito que há um espaço aí para se investigar, mas sem dúvida eu posso dizer que a gente tem pouco debate com a sociedade civil. E me preocupa ainda mais uma questão que é currículo escolar. Assim, eu vejo muito pouco, pelo menos até o que está no meu alcance, muito pouco debate sério e crítico, livros de literatura infantil, debates nas escolas sobre o que é uma rede social, o que é uma fake news, o que é um GPT, o que é o Instagram, quais são os perigos de você compartilhar uma imagem. Eu vejo pais fazendo, né, compartilhamentos, os sharentings, os parentings, né, tipo, fazendo os compartilhamentos de fotos de crianças, e às vezes não tem uma noção. Acredita que aquela rede é um duto que leva a foto direto para o seu amigo. Fala, não compartilho no Instagram, não. Eu compartilho no WhatsApp. Então, assim, essa cultura que vai se criando e que vai, de certo modo, normalizando determinadas práticas, eu acho que isso é do social, é do humano. Algumas práticas não eram consideradas aceitáveis há um tempo atrás e elas foram sendo reconfiguradas e agora também. O problema é normalizar a prática sem educar para essa galerinha que vai habitar no mundo que a gente está de aluguel, né? Então eu acho que essa é uma preocupação mais, assim, sei lá, imediata. Sim. Isso tem reconfigurado. Eu acredito que isso tem reconfigurado muitas coisas nas gerações mais novas, né? Que tem perdido um pouco algumas
algumas referências que a gente tinha que eram importantes até para a vida em comum, né? Essa questão de privacidade, não se sabe, as gerações mais novas não sabem muito, assim, né? Não tem muita ideia pelo menos não a ideia que a gente tinha exato. de privacidade, mas né? talvez a noção de privacidade delas é um pouco diferente. De privacidade, de segurança, né? Porque se você for parar para prestar atenção, a noção de privacidade de um francês que morava numa casa há muitos séculos atrás, que não tinha separação do que era banheiro, do que era quarto, é bem diferente da noção de privacidade de uma pessoa que mora hoje, que se incomoda que tem uma janela apontando para a janela do vizinho. Sim. Então, assim, as reconfigurações externas, né, em termos urbanos, em termos de cultura e tudo, vão trazendo reconfigurações também nas noções de privacidade. Então, acho que é isso que quando a gente vai discutir, a gente precisa sempre considerar. De que não dá para olhar pela lente, né, do que a gente entendia sobre privacidade, quando os nossos mecanismos de perda de privacidade se limitavam a uma câmera com um zoom, a uma foto numa manchete de jornal, ao que está acontecendo hoje, ou um risco de uma privacidade que é um cerceamento futuro, talvez, o direito de não ser importunado, mas não ser importunado de não ter acesso a um direito comum lá na frente por conta de um fator preditivo. Então, acho que são novas nuances, mais delicadas, mais sutis, mais sofisticadas, que também vai exigir um olhar talvez menos conservador, no sentido, porque na minha época não era assim, agora as pessoas não se importam. Talvez elas se importem, mas elas não se importam com as mesmas coisas, mas eu não tenho, digamos assim, aí é especulativo da minha parte, eu não estudo privacidade especificamente para poder estar dizendo que isso é desse jeito ou não. Só acho que a gente precisa ter esse cuidado de não olhar para a privacidade hoje como a de antes, nem simplesmente achar que porque as pessoas estão usando, elas não ligam, porque pode ser que elas estejam usando, tenham alguma consciência, mas acreditam que é o preço a se pagar. Isso, não tem muito o que fazer, né? Não tem ok, eu aceito pagar isso daqui porque para mim eu vou ter um benefício lá, ou sim, tem por outro lado um nível de desigualdade muito grande que falta uma literacia, né, ou pelo menos um letramento crítico a respeito do uso das tecnologias, que também é preocupante. Então acho que tem essas duas coisas que estão em jogo. Com certeza. Agora, quando a gente fala de dataficação, essa coleta, né, brutal de dados assim, da nossa vida pelas empresas, me dá a impressão de que os maiores beneficiados com isso são as empresas. Porque elas dizem assim, não, a gente está coletando aqui para o seu conforto, para a sua segurança, para lhe oferecer produtos que tenham a ver com o seu perfil. Geralmente é isso. No caso das farmácias, eles dão uns panfletinhos, tem farmácia que dá, né? Tipo, para que você tenha descontos e vantagens, a gente sabe que não é só isso. Estou errada em achar que os maiores beneficiários são as empresas e que a gente, como seres humanos, não tem muito ganho com isso? Mas se a gente não tivesse muito ganho com isso, o que a gente estava fazendo consumindo? Eles iam fechar a banquinha deles, né? É claro que eu entendo que quando você diz que os maiores beneficiários, se você for pensar em termos de o que eles oferecem, né, e o que eles ganham em troca, sem dúvida você está certíssima, né? Porque o que é oferecido é muito pequeno em relação ao que eles têm em troca por um custo muito baixo. Muito baixo, comparado com o benefício, né, e o que eles têm de potência para explorar agora e no futuro. Sim. Porque o dado ele tem essa dimensão meio que atemporal, né? Você está construindo uma coisa que pode ser recuperada depois, e então isso tudo, a gente está construindo praticamente como é que eu diria, um repositório de modos de viver para ficar disponível para o uso de pequenos grupos específicos que tiverem dinheiro para treinar modelos para poder experimentar. Então, sem dúvida alguma, você está correto. Mas acho que também, quando eu fiz essa ponderação, é mais para a gente poder pensar que, assim, nós não podemos correr o risco de colocar apenas as empresas, embora elas sejam responsáveis, por isso que senão esse discurso de, ok, não tem nada o que fazer, é isso mesmo, né? Afinal de contas, nós somos pobres, coitados, que precisamos usar o aparelho celular. Acho que mina o poder da sociedade civil, dos pesquisadores, das pessoas, né, que ocupam posições de decisão, em parar e analisar e dizer, não, peraí, não é bem assim, a gente está falando às vezes de soberania nacional, como é o caso que está acontecendo recentemente, a gente tem uma constituição específica, a gente precisa verificar se esses modos de funcionamento estão de acordo com o que nós entendemos como sociedade, o que nós entendemos como país, o que nós entendemos como uma sociedade específica, então assim, guardando as devidas especificidades de cada país e respeitando também as pluralidades. Então eu acredito que isso é que é algo que a gente precisa ver, e o discurso do tipo, nossa, o capital sujo, mal lavado e malvado está comendo a gente não tem o que fazer. Claro, nem é dizer que não é o capital, porque sem dúvida alguma tem uma dimensão corporativa, empresarial muito forte e que está atravessando e ganhando, capilarizando, digamos assim, né? Um capital capilarizado, que ganhando acesso a nuances muito íntimas
Mas, por outro lado, a gente precisa entender que nós estamos fazendo parte dessa história também, tanto de um jeito quanto de outro. Então, acho que tem coisa para fazer. Mas tem como não fazer parte dessa história? Existe um caminho... Eu acho que é engraçado, porque quando a gente pensa em não fazer parte dessa história, a gente pensa, ou às vezes, numa ruptura, então vamos acabar com tudo e vamos fazer uma coisa nova, ou de repente, não, vamos manter do jeito que está porque não tem o que fazer, ou vamos dar um jeitinho aqui para ver o que é que dá para ser feito. E na realidade a história está sendo construída, né? Então eu acredito que é preciso parar para pensar para onde a gente está indo, o que a gente gostaria que se tornasse, e o que a gente pode fazer hoje, talvez, para poder refletir numa mudança de comportamento, ou pelo menos num acesso, ou num controle, ou numa legislação, ou num protocolo, ou o que quer que seja que se julgue necessário para o futuro, mas que a gente já comece a pavimentar hoje, porque vai ser muito difícil, senão a gente só vai ficar lidando com as consequências. Né? Então, assim, está acontecendo isso, que pena, né? E agora, o que a gente pode fazer? Mas o agora, o que a gente pode fazer hoje, começou tem 10 anos. E nada foi feito. Ou pelo menos, nada foi feito é injusto da minha parte, mas assim, pouco foi feito em termos da intensidade do movimento. A pandemia mesmo houve um processo de infraestruturalização muito grande do poder público, das universidades, todo mundo usando Microsoft Teams, Google, né, porque entrou, foi gratuito, foi fácil e não se debateu. Anos as universidades com cursos de EAD, discutindo EAD e nenhuma mobilização crítica para se ponderar que tipo de posicionamento político vamos ter diante de uma situação dessa. Enquanto país, enquanto universidade pública, como é que a gente vai se deparar diante dessas realidades? Então, assim, tem uma série de coisas que foram sendo montadas lá atrás e que a gente vai deixando passar porque é sutil. Então, eu acredito que, nesse sentido, o discurso de que não temos como escapar, a gente não tem como escapar dos juros, tem, dos impostos, da Constituição, da lei, mas isso não quer dizer que a lei não possa ser reconfigurada, que os impostos não possam ser revistos, que as taxas não possam ser redimensionadas e recalculadas, ou mesmo que outros sistemas possam funcionar melhor. Então, eu acredito que esse empoderamento precisa acontecer, essa discussão precisa acontecer. Mas eu também reconheço que há muito por fazer, principalmente quando a gente pensa que, a longo prazo, as escolas de ensino fundamental já deveriam estar começando a instruir as crianças que vão lidar com isso no futuro. Agora, eu acho que no máximo que eu ouço discutir é se está usando celular em sala de aula ou não, que é prejudicial, né? Mas tem mais coisas aí por trás. Então, eu acho que para a gente lidar com isso, a solução não é individual, é coletiva, então, pelo que você está falando aí. Porque, tipo, não é, eu vou boicotar a Amazon, Netflix, não é assim, não funciona. Olha, quem sou eu para poder dizer o que é que tem que ser feito, né? Eu acredito que não é tudo, de certo modo. Eu acho que eu acredito profundamente na micropolítica, então, assim, nessa forma de você, em algum momento, você parar e dizer, olha, eu não acho que o meu consumo de redes sociais com determinados conteúdos podem ser interessantes, e então de repente eu posso evitar procurar sobre isso. Então, eu não já sabendo que tem esses algoritmos dessa maneira, então de repente eu não vou evitar procurar sobre determinados assuntos aqui, porque eu sei que eu posso atrair isso, ou procuro. Então, assim, esse tipo de consciência pode funcionar, ou alguns movimentos que você resolve fazer porque te traz uma melhor qualidade de vida, ou porque você consegue reconhecer os impactos que aquilo traz na tua vida. Aí, numa dimensão pessoal, é o que cada um pode fazer. Dizer que isso vai surtir efeito é muito pequeno, né? Porque a quantidade de pessoas é absurda. Então, assim, por isso que a gente precisa de dimensões coletivas, mas também acreditar nessa mobilização coletiva, espontânea, todos juntos vamos para frente Brasil, não vai acontecer. Também. Então, por isso que eu acredito profundamente na necessidade da gente ter legislações e regulamentações. Porque, caso contrário, vai ficar difícil. Então, a gente não pode ter uma legislação só para segurança jurídica, que é fundamental, porque hoje o Brasil tem uma dificuldade muito grande com esse tema, mas a gente precisa ter uma legislação que também garanta fazer cumprir a Constituição num contexto onde as mediações computacionais elas estão cada vez mais presentes e principalmente quando elas vêm munidas de poderes, digamos assim, que são de políticas internacionais, por assim dizer, né? Os Estados Unidos agora está lá brigando com o TikTok na China por questões de praticamente de soberania nacional. Então, assim, não é só uma questão de moralismo ou conteúdo que pode passar ou não, mas é porque atravessa legislações, dimensões de soberania, acesso a dados vitais, guerras informacionais. E a preocupação dos Estados Unidos com o TikTok é justamente essa. A quantidade de informação que está sendo monitorada pela China, eles ficam preocupados, porque olha, o que isso pode no futuro trazer de fragilidade para os Estados Unidos enquanto uma potência e que tem um outro inimigo estratégico. Então, eu acredito que a gente precisa de regulação. Se fosse depender de bom senso, a sociedade viveria no anarquismo desde o início, né? Então, assim, não precisava de lei, porque todo mundo já sabia exatamente o que tinha que fazer e ia recuperar. Então, precisa de lei.
Gente, é um assunto muito vasto e tem muita coisa pra gente discutir que infelizmente não cabe num horário curto que a gente tem aqui, né, no nosso programa. Mas foi muito bom fazer esse debate com você e eu acho que a gente conseguiu entender muita coisa, eu e quem está em casa nos assistindo, conseguimos entender muita coisa sobre esse processo de dataficação, de qual é o nosso papel, né, de qual é a nossa função, como a gente está ali vulnerável, né, a essas coisas. E eu acho que é importante a gente promover mais discussões sobre isso também, como você falou, né, é necessário, importante não, é necessário, para que haja também esse movimento de tentar conter, né, essa avalanche, ou pelo menos regulamentar aí os rumos. Elias, quero te agradecer muito. Muito obrigada por esse programa. Nada, eu que lhe agradeço imensamente pela oportunidade, parabenizar também pelo programa, que mais alternativas como essa surjam e que você continue prosperamente fazendo debates como esse, porque, sem dúvida alguma, faz chegar, pelo menos, às pessoas um pouco mais dessas discussões que nem sempre são tão, às vezes, acessíveis fora dos muros das universidades. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nada, a gente está aqui de portas abertas, né, para quando você e os nossos convidados todos quiserem voltar para trazer também mais novidades, né? Obrigado. E é isso, Sala de Imprensa de hoje termina por aqui. Se você quiser rever esse programa ou assistir outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube, @TV e Rádio Câmara. Para ver programas inéditos, acompanhe na TV Câmara. Nosso encontro é toda quinta, às 13 horas, no canal 12.3 da sua TV aberta. Já na rádio, estamos no ar toda sexta, também às 13 horas, na 105,3 FM. Um abraço e até o próximo programa.